Você quer começar o processo de tirar a fralda da sua criança? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo vamos conversar como tirar a fralda da criança. Eu quero conversar com você sobre 4 passos que você precisa aí ter com a tua criança para ajudar ela nesse processo de sair da fralda para usar a calcinha ou a cueca. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse processo do desfraude, o momento de sair da fralda, né? Um momento bem crucial e de muita paciência por parte das mamães, dos papais, da família como um todo, né? E um momento muito importante para o desenvolvimento da criança. Quero falar com vocês sobre 4 passos que nós devemos cuidar e esses passos devem ser cuidados antes de começar esse processo de desfraude. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que a criança comece a entrar nesse período de sair da fralda a partir de 2 anos e 6 meses. Porque, segundo eles, é nesse período que a criança tem um desenvolvimento melhor e um controle melhor dos seus esfíncteres para conseguir entrar nesse processo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção e precisamos estimular antes mesmo de chegar aí nesse período de desfraldar. Porque muitas vezes, muitas coisas que acontecem no desenvolvimento da criança, nós só pensamos nele quando chega o momento, mas a gente esquece que são coisas que têm que vir desde antes de ser estimulada. E o processo de tirar a fralda é um deles. A primeira questão que eu quero falar com vocês sobre esse processo é a noção corporal. É muito importante nós estimularmos a criança a noção do seu corpo mesmo antes dela chegar no período de desfraude, chegar no período de tirar a fralda. Então ela precisa conhecer bem o corpo dela, ela precisa dominar muito bem o seu corpo, ela precisa saber quais são as partes do seu corpo e precisa saber quais são as partes do seu corpo que estão envolvidas ali nesse período de fazer um xixi, de fazer um cocô, né? Ela precisa conhecer o corpo dela, saber da onde que vem, para onde que vai, por que tá indo embora, como foi que ele entrou, né? Então é importante a gente explicar para as crianças que a água, todos os líquidos que nós bebemos lá no nosso corpo vai acontecer e tal, e a gente vai colocando a mão na parte do corpo, mostrando mais ou menos a sequência que vai passando esses líquidos, e aí vai ser transformado em xixi, o nosso corpo vai mandar embora, né? E aí a gente tem que fazer todo esse processo. Então, e a mesma coisa com o cocô, de que a gente come e de que a comidinha cai, e aí ela chega no nosso estômago, e aí de lá ele pega as coisas que são boas e as coisas que não são ruins e que não vão ajudar o nosso corpo, eles mandam embora, e aí ela sai no cocô e vai embora, e que o cocô precisa sair, ele precisa ir embora porque são coisas que não vai servir para o nosso corpo, por isso que ele vai embora. E é claro que você pode explicar isso usando imagens, você pode ter livros para te ajudar nesse momento, né? É muito importante, ajuda muito as crianças a entenderem, elas veem as histórias acontecendo, mostrando que a criança ia lá no banheiro, mostrando, né? Muitas vezes tem alguns livros que trazem essa questão, se por acaso a criança apresenta medo, né, do banheiro, ajuda muito nessa questão. Então a primeira coisa que a gente tem que cuidar é a noção corporal. A criança precisa conhecer o próprio corpo e precisa dominar o seu corpo. A segunda contribuição que eu quero deixar para vocês são os AVDs. AVD significa atividades da vida diária. As crianças, muitas vezes, querendo ajudar, nós atrapalhamos e nós fazemos tudo por elas. Então nós não deixamos elas colocarem ou tirarem uma roupa, colocar ou tirar um calçado, beber água, a gente quer fazer por ela. E a gente faz isso tentando ajudar e na verdade nós não estamos contribuindo com o seu desenvolvimento, inclusive para o período de tirar a fralda da criança. Então é muito importante que nas atividades da vida diária dessa criança
ela possa fazer esses manuseios sozinhos e principalmente ela possa conseguir colocar uma roupa e tirar uma roupa. Como nós queremos que essa criança vá e use o banheiro sozinha se ela nem consegue tirar um short, se ela nem consegue tirar um vestido, consegue uma calça, uma saia, tirar a calcinha ou a cueca? Então isso também é uma estimulação que precisa estar na vida da criança, mesmo antes de chegar o período de entrar para tirar a fralda, né? De entrar nesse processo. E você pode fazer isso brincando, deixando a criança lá na hora que for tomar banho, começa a deixar a tirar. Tirar é mais fácil do que colocar, né? Então começa tirando as partes de baixo que são mais fáceis, depois a parte de cima, dê um pouco de ajuda e vai estimulando, incentivando para que a criança faça sozinha. Estimule ela também a colocar a roupa, pegue uma peça que seja mais fácil, dê um pouco de ajuda e estimula com que a criança faça o restante. Esses cuidados também da vida diária, os cuidados pessoais, também é muito importante, que já juntam aí com essa noção corporal, que foi a primeira dica que eu deixei para vocês, contribuição, né? É a criança a pentear o cabelo, tomar banho sozinha, se enxaguar, escovar o dente. É claro que às vezes a gente vai precisar fazer uma intervenção e ajudar, e tá tudo bem nisso, né? Mas a gente deixar com que a criança tente por ela mesma, depois a gente dá aquela caprichada no banho, caprichada no dente, arrumando o cabelo, né? Mas tudo isso vai contribuir para que a criança tenha uma boa habilidade motora, controle bem o seu corpo e que fique fácil para ela no momento do desfraude. A terceira dica, contribuição que eu quero dar, é a questão do banheiro. A gente também precisa fazer com que a criança tenha contato com essa parte da casa. Muitas vezes a gente afasta a criança de lá e fala para ela que aquele é um lugar sujo e que não dá para ficar indo lá, e realmente é um lugar sujo. No entanto, as nossas falas e a forma como a gente coloca para a criança pode fazer com que ela veja aquilo com um olhar muito ruim, que ela não goste daquele ambiente. Então precisamos tomar cuidado com a forma como falamos com a criança. Então a criança precisa ver que a gente usa o banheiro e precisa ser uma coisa natural, assim como os outros cômodos da casa, né? Então a gente tem que rever a forma como que a gente apresenta o banheiro para essa criança. E aí também, se você for fazer uso, né, a sua escolha do pinico ou dos redutores de vaso, né? Lembrando que se for usar o redutor, a criança precisa ter uma escadinha para ela poder alcançar sozinha, né? Para ser uma coisa que ela tenha independência. E também o fato de ter um lugar para colocar o pé ajuda na hora da evacuação, na hora de fazer esse cocô, também é muito importante para a criança, né? Então a gente precisa fazer com que esse ambiente do banheiro não seja uma coisa nojenta, uma coisa suja, mas que seja um ambiente da casa, mais um ambiente comum. Ela tem que saber para que serve o banheiro, né? Tem que saber o vaso, tem que saber realmente, não, aquilo não é lugar de colocar a mão, mas a gente não precisa assustar de que é nojento, de que ali moram uns bichos que vão fazer mal para ela e tudo isso, né? Vamos ser reais com essa criança, mas vamos deixar ela ter esse contato com esse banheiro aí também, para facilitar quando a gente for começar esse momento de tirar a fralda. E a quarta contribuição que eu quero deixar para vocês é falar um pouquinho sobre as características de prontidão, né? Quando a criança mostra pra gente que ela quer. Eu comecei falando para vocês no vídeo que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que a partir de 2 anos e 6 meses começa esse processo aí de tirar a fralda. Mas cada criança vai apresentar aí a sua necessidade de sair da fralda. Ela vai começar a falar para você que ela fez xixi, que ela fez cocô na fralda, é um sinal de prontidão. Ela vai começar a se incomodar com a fralda e não querer colocar essa fralda, é outro sinal de prontidão. Ela vai começar a pedir para ir no banheiro, é um sinal de prontidão. Então, a partir desses sinais que a criança começar a dar para você, aí sim que o pinico ou o redutor no vaso vai entrar na história. E aí vai entrar todo esse processo
de ajudar a criança, de explicar para ela que quando ela quiser, ela precisa ir lá no banheiro, que o xixi quer ir lá para o lugar dele, o cocô quer ir, que eles querem ir embora, que eles gostam de ir para lá, né? Enfim, toda essa questão lúdica aí, que como eu disse antes, os livros podem ajudar muito, né? Inclusive eu deixo de indicação para vocês esse livro aqui, ele é muito legal, vai ajudar bastante, tanto para a criança entender o processo, como para a questão de medo, se ainda houver isso, se a criança tiver medo de ir no banheiro, né? Então, a partir desses sinais de prontidão, que o pinico ou redutor para o vaso vai entrar aí na vida da criança, e aí você vai começar esse processo aí para poder ajudar a criança a sair da fralda. Também é esperado que a criança, para ela conseguir controlar aí durante o dia, é mais fácil. Então, entre 2, 3 anos aí, vai acontecer esse período esperado de controlar melhor durante o dia. Mas durante a noite é um processo mais difícil para a criança ter esse controle. Então pode ser que ela demore mais tempo. Então aí 3, 4 anos, né, para ela conseguir ter esse controle melhor à noite. E se durante o dia você observou que a criança está fazendo muito xixi, está deixando escapar muitas vezes, é muito importante você dar uma conversadinha com o pediatra, né? Pode ser alguma coisa, né? Pode ser que a criança não se acostumou ainda, que ainda não foi legal o processo para tirar a fralda, mas pode ser que tenha alguma coisa, então não custa conversar com o pediatra para ver aí se tem alguma coisa acontecendo, né? Ou então retorne a usar a fralda, não tem problema nenhum retornar e começar tudo de novo, tá tudo bem. Tem muitas linhas que acreditam que fazer esse retorno para a fralda vai ser ruim, porque vai deixar a criança preguiçosa, ela não vai querer ir, às vezes foi só uma manha dela e por isso que ela tá fazendo isso, né? Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que é bom a gente ir lendo o comportamento da criança e vendo como que tá sendo. Gente, vamos combinar, não é fácil a gente ter um controle, não é fácil. Nós achamos que é porque a gente já passou, mas não é fácil, é muito difícil. Então a gente precisa sim respeitar conforme a criança vai, mas a gente também precisa ter alerta, precisa ficar de olho para ver se não tem alguma outra coisa aí por trás disso, se o processo que eu fiz não foi bacana, se eu atropelei alguma coisa, ou se essa criança está precisando de alguma intervenção, como por exemplo, com uma terapeuta ocupacional, precisando ter uma intervenção sensorial, porque a questão sensorial às vezes não foi muito bem desenvolvida, que é uma outra questão que influencia muito na vida da criança, ela ter muitas estimulações sensoriais para ajudar nesse processo. Eu comentei que iria falar sobre 4 dicas, mas quero deixar aqui uma dica bônus para você que ficou até agora. A criança precisa ser muito estimulada nos seus sentidos, em atividades sensoriais. Uma pausa para entendermos o que é atividade sensorial. Atividade sensorial trata-se de uma prática lúdica em que a criança, além de se divertir, também é estimulada contra os seus diferentes sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição. Diversos jogos e brincadeiras sensoriais estimulam a inteligência e proporcionam auxílio na criatividade e permite que a criança aprenda melhor. O principal motivo é que o cérebro aciona diversos canais de entrada para o conhecimento, analisando diversos estilos de aprendizagem. Quanto maior for a exigência da percepção sensorial da criança, melhor será o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, linguístico e até mesmo social. Vamos voltar para o vídeo então? Porque o fazer xixi, o fazer cocô é também uma questão sensorial. Então, a criança, até 2 anos, ela está no seu período latente sensório-motor segundo Piaget. Para você que já viu vários vídeos meus, você sabe que eu sempre falo sobre esse período. Por quê? Porque ele é muito importante. Então, estimule muito a sua criança de forma sensorial. Deixe ela experimentar texturas diversas e experimentar livremente, abundantemente, com todo o seu corpo. Se você vai fazer uma pintura e ela quer experimentar na mão, no corpo dela, no pé dela, permita isso.
Permita isso no ambiente que isso é possível, com materiais que são possíveis, que seja uma pintura com tintas atóxicas, que não façam mal para a criança. Enfim, explore uma variedade aí de sensações e textura. Inclusive, eu tenho um e-book sobre isso, eu vou deixar na descrição para vocês o link desse e-book, caso vocês tenham interesse em fazer atividades sensoriais, porque também é um momento que a criança precisa muito e a gente tem que aproveitar que ela está nessa janela aí de aprendizagem até 2 anos do sensório motor, então tem que dar muito estímulo sensorial. Faça isso, porque isso também vai ajudar muito a sua criança. Então, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí uma curtidinha, eu agradeço. E se você não é inscrito, considere se inscrever, para você sempre ficar atualizado sobre assuntos do desenvolvimento infantil dentro da primeira infância. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixo esses 2 vídeos como sugestão para assistir a seguir, a fim de complementar este conteúdo.